Hebreus capítulo 3, versículo 10, diz assim: Por isso me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Vou ler novamente. Livro de Hebreus capítulo 3, versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Amém? Feche seus olhos. Sei que pode. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo que vem sobre a nossa vida, que vem sobre o nosso interior, que tu possa restaurar, restabelecer tudo aquilo que em nós precisa ser restabelecido. Em dias tão difíceis a qual nós temos passado, nós cremos que a tua palavra, que a ação do teu Espírito, ele vem sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre tudo que temos, sobre tudo que somos. Nós pedimos a ti, restaura, restabelece todas as conexões que muitas das vezes nós perdemos, a Deus, com as nossas concepções, com os nossos entendimentos às vezes errados. Pedimos que a ação do teu Espírito Santo, ele venha sobre a nossa vida e nos restaure e restabeleça tudo aquilo que nós precisamos que seja restabelecido em nossa vida, Pai. Nós cremos nisso, nos assentamos a seus pés e pedimos a ti, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, você diz comigo, amém. Queridos, nós estamos numa série de palavras, nós estamos falando sobre vitória no deserto. Campanha Vitória no Deserto. Ao domingo, todos os domingos estão passando por isso. Esse já é o terceiro. E interessante porque quando você vai falar sobre vitória no deserto, quando você vai falar sobre passar por um deserto, a gente não tem como não estudar, não analisar isso dentro do contexto bíblico, sem se falar sobre o povo do Egito, sobre o povo hebreu saindo do Egito e passando por um deserto, rumo a uma terra que Deus tinha prometido para eles. E quando você vai contextualizar e você vai ver, grandes homens, profetas de Deus, passaram por desertos. Falando desertos físicos, né? Mas observa que, como Moisés teve que passar por um deserto, como Elias teve que passar por um deserto, como o próprio Senhor Jesus precisou estar ali 40 dias também no deserto. A Bíblia ela tem uma aplicação, não simplesmente literal, mas também uma aplicação espiritual. E muito mais do que homens de Deus terem passado por desertos físicos, houve também homens de Deus, que talvez esses mesmos homens, incluindo, passaram por desertos emocionais, desertos espirituais. E hoje eu não sei qual é o deserto que na sua vida você está passando. Eu não sei se existe dentro de você uma crise interior. Eu não sei se de repente está faltando algum item de necessidade básica na sua casa. Não sei. Talvez a falta de emprego. Talvez uma crise existencial, uma crise de identidade sua. Você não sabe quem você é. Talvez essa crise não seja simplesmente uma crise física, como nós estudamos no literal nos versículos que nós estamos lendo, mas uma crise interior. Algo interiorizado, que vai se somatizando, que talvez esteja se somatizado, já esteja hoje somatizado dentro de você, desde a sua infância. Então você teve uma criação que não foi uma boa criação. Talvez você tenha sido rejeitado, talvez você tenha sido maltratado, talvez você tenha sido violentado nas suas emoções, ou quem sabe até no seu corpo físico. E hoje você vive um deserto dentro de você. Então essa campanha, ela vem trazer isso, trazer esse entendimento. E trazer a compreensão que mesmo em momentos de desertos, Deus pode falar com você. Aqui Deus mostra nesse versículo que as pessoas erravam em seus corações. Está se referindo aqui literalmente ao povo que estava ali, a essa geração, a uma geração que viveu naquela época, uma geração onde erravam em seus corações. Então, muito mais do que cometer uma falha, muito mais do que falar mal de alguém, muito mais do que ir contra os princípios
já estava estabelecido pela sua religião. Muito mais que isso, existia dentro deles algo que os impediam de alcançar o melhor do que Deus tinha para eles. E esse algo estava dentro dos seus corações. E quando você vai falar sobre coração, você vai falar sobre Deus, ler o coração, não tem como você deixar de lembrar lá de quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. Ali é notório quando se passa todos os filhos de Jessé. E Deus fala ao profeta: olha, você está vendo lá de fora, mas eu, Deus, olho o coração. E eu já tenho rejeitado ele. Então você observa que o olhar de Deus sempre é um olhar que vai além do físico. É um olhar que vai além do que nós enxergamos ao nosso redor. O olhar de Deus, ele vai até o interior, vai até o seu coração. Vai até aquilo que você está pensando. Provérbios é claro quando diz que é do nosso coração que procede as nossas fontes. Então, quando essa palavra de Hebreus foi escrita, por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Observa que ele fala para uma geração que conhecia a Deus, mas na letra. Conheciam a Deus, mas só pelo que estava escrito. Mantinham o seu tradicionalismo, e nós não estamos muito diferentes disso. Mantinham o seu tradicionalismo, mantinha ali o que a lei dizia que tinha que ser. Mas seus corações estavam longe de Deus. A raiz de muitos dos erros que nós cometemos está no nosso coração. Nasce no nosso coração. Nasce no nosso interior. Nasce ali no nosso sentimento, na nossa alma. Isso começa a nascer dentro de nós. E muitas das vezes a gente nem coloca para fora. Mas não há do que se esconder de Deus. Não há o que ficar oculto diante do Senhor. Existem algumas maneiras, apenas algumas maneiras de conhecer os caminhos de Deus. E elas funcionam em conjunto. Primeiro, eu preciso estar lendo. Eu preciso estar praticando. Eu preciso estar buscando. Então, repete comigo baixinho. Lendo, praticando e buscando. Observe aqui 1 Coríntios capítulo 10, eu vou ler para você, diz assim a partir do versículo número 1. Ora, irmãos, Paulo escrevendo a Coríntios, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Observa que Paulo está falando para a sua geração. Paulo está falando para um povo que naquela época queria conhecer a Deus. E ele fala isso, olha, falando para o seu próprio povo, os nossos pais viveram debaixo da nuvem do deserto. Os nossos pais atravessaram o Mar Vermelho e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram da mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então você observa que Paulo, quando ele escreve, quando ele descreve o que os seus pais, o que os pais da fé deles passaram, o que eles estão passando hoje, as dificuldades, as crises que eles estão passando naquela época, durante aquele período, não é diferente de nós hoje. Tem dia que nós acordamos cheios de fé. Tem dias que nós acordamos cheio de propósito, com um senso de missão assim, ebulindo dentro de nós. Mas tem dias que muitos de nós acordamos e duvidamos até mesmo de que Deus está conosco.
Principalmente quando nós vivemos os nossos desertos pessoais. E passamos até mesmo a desacreditar de que Deus está ali conosco naquilo. Deus me abandonou, Deus me deixou desse jeito. Olha como é que está a minha vida. Olha, fiquei desempregado. Olha, eu não tenho dinheiro. Olha, eu não tenho recurso. Olha a minha saúde. Olha a minha família. Olha. E muitos acabam passando por isso. Precisamos ter um entendimento, dentro desse contexto, de que a palavra de Deus, ela primeiro precisa fazer morada dentro do nosso coração. A palavra de Deus tem que estar dentro de nós. Em Êxodo 20, 18 falou assim: e todo o povo viu trovões, relâmpagos, estamos falando lá do povo que saiu do Egito, sonido de buzina, monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram: fala tu, Moisés, com Deus. Observa que Deus sempre buscou um relacionamento pessoal com cada um de nós. Deus sempre buscou um relacionamento pessoal com cada homem, com cada mulher. Deus, quando Ele iniciou aqui, se você for destrinchar um pouco mais esse versículo, você vai ver que o que Deus está fazendo aqui é se aproximando para iniciar um relacionamento com os homens. E Deus se manifestou de várias formas, como você leu no versículo aqui, eu vou ler de novo, diz assim: e todo o povo viu, trovões, relâmpagos, sonido de buzina, monte fumegando, e o povo, vendo tudo isso, foi para longe. O povo não queria uma intimidade com Deus, não queria um relacionamento pessoal com Deus. E eles falaram o quê? Moisés, vai você e fala com ele. Vai você e fala com Deus. E dando uma contextualizada para hoje em dia, muitas das vezes nós somos exatamente assim. Nós queremos que as pessoas orem por nós, nós queremos que as pessoas intercedam por nós, nós queremos que nossos líderes intercedam por nós, mas você mesmo, muitas das vezes, não busca uma intimidade, um relacionamento pessoal seu com Deus. Eles acreditavam que se Deus escrevesse, olha só, hein, gente, eles acreditavam que se Deus escrevesse algo, eles cumpririam e estaria tudo certo. Então, ou seja, Moisés, vai lá e fala com Deus. Deus vai lá e estabelece 10 leis. Aí Moisés traz as 10 leis para o povo. Aí o povo passa a cumprir o que está escrito. Pronto, está resolvido. Nós agora somos o povo de Deus. Deus quer muito mais do que isso. Deus queria muito mais do que isso. Deus queria uma intimidade com o homem. Deus queria se reatar com o homem. E como você viu aqui no texto, tudo aquilo que estava acontecendo no deserto tipificava a aliança que Deus queria fazer com o homem através de Cristo. O que te aproxima a Deus hoje, pensa bem sobre o que eu vou te falar. O que te aproxima hoje de Deus chama-se Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele passa a agir dentro de você, passa na sua integridade, agir dentro de você quando você aceita Cristo. Então, se você quer ter uma intimidade hoje com Deus, você quer ouvir a Deus, você precisa passar por aquilo que está previsto na palavra. Você reconhece a Jesus, você aceita Jesus na sua vida, e a partir desse momento, o Espírito Santo passa a viver em plenitude dentro de você, e agora você tem uma ligação, um relacionamento, você e Deus. Mas muitos não querem isso. Muitos querem ter uma intimidade apenas para receber a bênção de Deus, e só isso. Olha esse texto, Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio 6, 4. Abre a sua Bíblia, Deuteronômio 6, 4.
Diz assim, Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você observa que o amor que você deve ter por Deus, ele partiria de dentro do teu coração. Mas é só isso? Não, vamos continuar lendo. Do teu coração, da tua e de todas as tuas. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão onde? Está escrito ali? Estarão escrito em uma tábua de pedra. Vocês devem seguir. Está escrito isso aí? Estará escrito na Bíblia e você deve cumprir o que está na Bíblia. É só isso aí? O texto nos ensina que estas palavras deverão estar aonde? Dentro do teu coração. Então, você precisa buscar a intimidade com Deus para isso. Em João, capítulo 14, verso 21, queria que projetasse também. João 14, 21. Observa, né, a junção do que é você ter a Jesus, do que é você ter a Deus na sua vida. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda onde? Dentro do aplicativo do celular? Que guarda onde? Dentro de uma estante? Que guarda onde? Na cabeceira da sua cama? Que guarda onde? Na sua bolsa, quando você vai sair por aí? Esse guardar você acha que é onde? No nosso coração. Então, quando a Bíblia ensina isso, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Observa que existe aqui, eu quero que você, né, deixa projetado por favor, eu quero que você veja aqui duas condições indispensáveis para demonstrar o seu amor por Jesus. Porque Deus demonstrar o amor dele por nós já está previsto. Né? Se você pegar lá em João 3,16, já está lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Foi isso? Então Deus já demonstrou o amor dele por mim e por você. Agora, como é que eu retribuo? Como é que eu demonstro ter esse amor? Que eu amo a Deus, que eu amo ao Senhor, que eu amo ao Senhor Jesus. Está aqui duas condições indispensáveis. Primeiro, você tem que fazer o quê? Aquele que tem os meus mandamentos. Eu preciso ter esse mandamento. E depois, eu preciso ter esse mandamento, preciso fazer mais o quê? O que eu faço com esse mandamento? O que eu faço com ele? Pode falar. Você que está aí baixinho aí dentro da sua marcha, pode falar aí. Eu preciso ter os mandamentos. Ter os mandamentos basta? Você pode estar com a Bíblia bonitona aí na sua mão. Tem custado aí R$300. Eu tenho aqui os mandamentos. Está tudo escrito aqui, ó. Está tudo aqui. Amém. Parabéns. Excelente Bíblia que você tem. Mas a palavra nos ensina que você deve o quê? Guardar. Sabe o que é isso? É você ter a palavra, muito mais do que ter uma Bíblia na sua mão, é você ter esse conteúdo dentro do seu coração. E você não consegue ter isso, você não consegue fazer isso sem ter uma intimidade com Deus. Sem ter uma proximidade com Deus. Porque se você não tiver uma proximidade com Deus, essa Bíblia vai ser mais um livro de história que você vai estar lendo sobre um povo. Não vai estar guardado dentro de você. Então, esse João, quando falou isso, né, ele quis retratar exatamente isso, para que você seja amado, para que você se sinta amado por Deus, você precisa guardar os mandamentos, você precisa ter esse mandamento dentro de você. Mateus capítulo 18, versos 19 e 20. Vamos atrás de concordâncias que falam isso para a nossa vida. Mateus
28, 19 e 20. Diz assim: Portanto, 18 e 20. Portanto, vão e façam discípulos. Vou ler essa versão aqui. Pode voltar ao versículo 18. Isso, 18 aí, desculpa, 18. E aproximando Jesus, né, você pode acompanhar aqui também se quiser. E aproximando Jesus dos seus discípulos, disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Há uma versão que fala assim, ó, ensinando-os a guardar. Como é que eles guardam? Quando Jesus, ele deixou essa ordem para mim e para você, ele falou assim, ó, vão, façam-se todas as nações, né, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, a igreja tem feito isso, e ensine-os a guardar. Como é que você ensina alguém a guardar? Para pensar. Você que tem filho, você já guardou alguma coisa? Como é que você guarda? Deixa por cima assim? Em linhas gerais, vou guardar isso aqui, né? Aqui na estante, aqui nessa gaveta, aqui. Mas observa que o literal dessa palavra não é guardar em um ambiente físico. É guardar dentro dos seus corações. Aqui está, podemos dizer assim, a grande estrutura que mantém o Evangelho vivo dentro de mim e de você. Aqui está a grande, podemos dizer assim, estrutura principal de um prédio. Você imagina assim, aqui nós estamos num prédio. Então você imagina quando se começa a construir um prédio, existe ali uma estrutura principal, que começa ali na sua fundação e vai montando todo o esqueleto de concreto, né? Onde por dentro tem, né, em linhas gerais, ferro ou prédio de aço, não sei. Aqui a gente vê algumas colunas, né, que tem por aqui, tem uma bem aqui no meio aqui. Essa coluna faz parte de uma estrutura principal. Após essa estrutura principal ser toda montada, aí começa agora os sistemas a se montarem ao redor da estrutura. Aí entra naquele prédio a estrutura elétrica, não é assim? Entra naquele prédio a estrutura hidráulica, né? Entra naquele prédio a estrutura contra incêndio, o alarme, né, contra incêndio e as demais estruturas que certamente são diversas. Mas a estrutura principal, aquilo que é a base de tudo, tem que ser Cristo na sua vida. Pastor, eu amo fazer isso. Pastor, eu amo fazer aquilo. Eu gosto de fazer aquilo na obra. Eu gosto de fazer qualquer coisa que Deus tenha colocado em seu coração. Mas se a sua estrutura principal não for Cristo, entenda uma coisa. Você está deixando de guardar aquilo que você tem aprendido. Você pode ter conforme você vê, né, muitas das vezes acontecendo por aí, prédios espetaculares, estruturas assim, que você olha, nossa, esse prédio é muito top. Mas de repente você recebe uma notícia dele ter desmoronado. Por quê? Isso significa que a sua estrutura principal não se portou, todos os sistemas, né, os pesos foram sendo colocados ao redor, em volta. Então, hoje, essa palavra vem me trazer esse entendimento para mim e para você. Quantos de nós construímos estruturas fora dos princípios de Deus? Entenda, você que está nos ouvindo, você que ainda não tem Jesus na sua vida, para pensar um pouco. Quantas estruturas quantos sistemas ao seu redor você já montou e deu errado? Quantas questões ao seu redor você foi ajustando, foi montando, né? Deu um pouquinho certo, mas depois ruiu tudo e você perdeu. Esses são muitas das vezes os desertos que você vive.
E se você não realmente tiver essa estrutura dentro de você, guardada pelos princípios de Deus, guardado pelos seus mandamentos, guardado pela palavra dele dentro do seu coração, entenda, todo o sistema pode não funcionar. Por quê? Porque a estrutura de Cristo dentro de você pode estar ruindo por falta dos mandamentos, por falta do que você viu aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é só ouvir, não é só ler. Você pode ouvir, você pode ser uma pessoa excelente para ouvir, você pode ser uma pessoa excelente para ler. Mas se essa palavra não estiver guardada dentro do seu coração, isso significa que a sua estrutura principal, a estrutura do prédio principal, entre aspas, nessa metáfora, da sua vida, ele pode ruir. Então, eu já te oriento a desde já, reveja as suas estruturas. Reveja o seu interior. Reveja o que você tem guardado de Deus. A Bíblia nos diz que muitos conhecem Deus de ouvir falar. Mas hoje é o dia de você ver, mas não ver no sentido de olhar, mas de entender. Você precisa guardar a palavra dele dentro de você. Deus, desde o começo, ele quis ter um relacionamento pessoal com o homem. Mas quando o homem pecou, se desviou e saiu dos caminhos dele, Deus restabeleceu uma saída. Deus restabeleceu um escape. Deus restabeleceu princípios que lá no Antigo Testamento foram apontando para Cristo. E hoje, em Jesus, nós fomos feitos nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo passa a viver dentro de você, isso significa que Deus começa a se relacionar intimamente com você, com o seu interior. E tudo que você ouve aqui, tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que você pratica, precisa estar dentro do seu coração. Porque é ali que procede todas as suas fontes. E hoje eu te convido a você rever alguns conceitos dentro de você. Quem sabe, às vezes, algumas concepções que você já tenha, algumas certezas, algumas ideias, né? Alguns sistemas que você já montou ao teu redor para resolver, né, as suas questões. Quem sabe, às vezes, não está indo para frente porque a estrutura principal não está suportando. Hoje é o dia de você chamar Jesus, você permitir que o plano de Deus se conclua na sua vida. Você passa a ter mais intimidade com Deus. E só há como ter mais intimidade com Deus se achegando ao seu Filho, entregando a sua vida para Ele. Aí você vai poder dizer assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo passa a viver dentro do seu coração, dentro de você, quando você começar a guardar os mandamentos de Deus dentro de você, se cumpre o que está escrito, se cumpre o que nós lemos aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Mas, pastor, as coisas não estão acontecendo na minha vida. As manifestações, como diz aqui, não estão acontecendo. Por quê? Porque às vezes você é o principal motivo, não deixando Deus morar dentro de você. Deus mudar a sua estrutura principal. E é interessante porque muitas das vezes, voltando àquela comparação do prédio, né? Quando a estrutura principal ela está comprometida, o que você faz? Ah, vou botar mais um concreto aqui, não vou mexer aqui, vou trocar a estrutura de ferro, de aço que existe dentro do concreto, vou escorar aqui, não tem jeito. É necessário que aquilo tudo venha abaixo para que seja construído novamente uma outra estrutura, não é assim?
Então, quando você fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você está falando isso. Você está deixando que a sua estrutura que você tem hoje venha toda abaixo para que Cristo possa nascer em você. E quando você diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, você está dizendo, eu nego tudo que eu já aprendi até hoje, eu vou deixar Cristo nascer na minha vida. E a partir de agora, eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. Como Deus sempre quis, mas era eu que impedia disso acontecer. Amém? Te convido agora você guardar seu equipamento, fechar os seus olhos. Eu não sei qual é a estrutura da sua vida que você precisa entregar para Cristo. Eu não sei qual é a estrutura do seu interior. Você precisa que Ele venha, né? Que Ele trabalhe. Eu quero orar por você agora. Então coloque a mão no seu coração, você que pode. Repete comigo essa oração. Diga, Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti, do grande construtor da minha vida. A partir de hoje, eu buscarei guardar os Seus mandamentos no meu coração. Eu quero ter um relacionamento íntimo contigo. Venha, faça morada no meu interior. Eu reconheço que toda a estrutura que eu tenha montado até hoje, todos os meus sistemas são falhos. Mas quando eu entrego minha vida a Ti, Tu farás brotar uma nova estrutura dentro de mim. Eu Te reconheço hoje como meu único e eterno Salvador. Escreve meu nome, reescreve meu nome no livro da vida e me faz viver conforme os Teus mandamentos. Em nome de Jesus.